Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde. O Senhor me deu uma palavra e eu quero muito compartilhar com vocês. Eu vou começar primeiro falando de Paulo. Quem foi Paulo? Acho que muitos conhecem, né? Paulo, ele foi um perseguidor, né? E ele passou a ser muito perseguido. Ele perseguia cristãos, mas depois passou a ser perseguido pelos próprios cristãos. Paulo, ele viu a presença de Deus. E ela era tão grandiosa que essa presença o Senhor permitiu e ele ficou cego. A palavra de Deus fala que Paulo estava caminhando por volta do meio-dia. Ele se aproximou de Damasco e viu uma luz vinda do céu e uma voz. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Paulo perguntou, né? Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse a Paulo, né? A Saulo antes, né? Que depois se tornou Paulo. Ele disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você tem que fazer. Então essa foi o encontro de Jesus, encontro de Paulo com Jesus, que mudou por completo a vida de Paulo. Existiam dois tipos de pessoas naquela época, vamos dizer assim. Um eram os saduceus e o outro os fariseus. Os saduceus, eles não acreditavam que existiam ressurreição, não acreditavam em anjos, nem espíritos, nem nada do tipo. Mas agora os fariseus, sim, que eram os judeus, eles acreditavam que existiam a ressurreição, existiam anjos, demônios, espíritos. Eles acreditavam nisso tudo. E adivinha quem estava perseguindo Paulo? Aqueles que acreditavam na mesma coisa que Paulo. Paulo dizia que estava pregando a ressurreição de Cristo. Paulo acreditava nisso. E as pessoas que estavam perseguindo Paulo eram justamente aqueles que acreditavam na mesma coisa que eles eram crentes, digamos assim como Paulo. E por muitas vezes, aqueles que vão nos perseguir não são pessoas do mundo, talvez não vão ser aquela pessoa que a gente vê que tá no mundo. Talvez quem vai nos perseguir vai ser os próprios fariseus, vão ser os próprios cristãos, vão ser as pessoas que professam a mesma fé. E, infelizmente, por muitas vezes isso vai acontecer na nossa vida. Às vezes nós achamos que nós estamos na igreja e que nós estamos totalmente protegidos ali, mas infelizmente um homem é falho, um homem é pecaminoso e sentimentos mundanos entram no coração de muitas pessoas. E muitas pessoas acabam dando lugar não para o Espírito Santo, mas para coisas terrenas, mas para desejos da carne, desejos do inimigo. Acabam entrando no coração. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser assim como crianças,
assim como no congresso infantil, da boca das crianças sai um verdadeiro louvor, porque elas têm uma ingenuidade, que nós possamos buscar essa ingenuidade na presença do Senhor, porque nós precisamos, de verdade, nós precisamos ser mais ingênuos, porque a partir do momento que nós temos conhecimento de muitas coisas, a nossa mente se torna muito mais suscetível a pecados. E em Atos 22, versículo 30, depois Paulo já começa a ser perseguido e os próprios fariseus começam a condenar. Naquele momento tinham saduceus e tinham fariseus. Todos estavam condenando Paulo. Mas Paulo foi retirado do meio da multidão, né, para que Paulo não fosse morto, né? Então foram os oficiais que tiraram ele e ele foi levado para diversos lugares para que fosse tentado dar uma sentença para Paulo. Primeiro ele foi encaminhado para o Sinédrio, né? E depois ele foi para Cesareia por um rei chamado Félix, depois para Festo, depois para o rei Agripa. E várias pessoas tentaram explicar, tentaram entender. E no próprio Atos 22:30 falam que ninguém estava conseguindo entender o motivo daquele levante contra Paulo, porque não fazia sentido. Uma vez eu assisti uma pregação do Dave Leonardo que fala que, por muitas vezes, a vingança contra as nossas vidas vai ser desproporcional. Quando a vingança é desproporcional, já não é uma luta para nós lutarmos, é uma luta para o Senhor lutar. Porque assim como a palavra de Deus vai falar de Josafá, em 2 Crônicas, vai falar de Josafá. Josafá estava à frente de 2 grandes exércitos. Os moabitas e os amonitas estavam contra ele, indo em direção ao reino dele. E o que Josafá fez? Josafá convocou todo o povo, proclamou um jejum em toda Judá. Todos oraram, todos jejuaram juntos. E o Senhor preparou uma emboscada, que esses 2 reinos, eles se mataram. E Josafá não teve que mover um dedo dele. A oração e o jejum bastou. Em Mateus 17:21 vai falar aqui de quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um menino. E Jesus chega e expulsa. E os discípulos chegam para Jesus depois e perguntam por que nós não conseguimos expulsar. E Jesus disse que muitos demônios, muitos espíritos malignos só saem através de jejum e oração. Então muitas coisas da nossa vida, muitas coisas só vão ser tiradas da nossa vida, muitas guerras da nossa vida vão ser vencidas, muitos entraves das nossas vidas, muitas coisas que nos travam, que nos impedem de crescer, muitas desavenças, muitos levantes contra as nossas vidas, seja de pessoas cristãs assim como nós, ou seja de pessoas do mundo, só vão ser vencidos por meio de jejum, por meio de oração, assim como Josafá fez. E o Senhor fala para Josafá, nessa peleja você não vai ter que pelejar, Josafá. Essa peleja é minha. Eu te coloquei para você servir como exemplo. É para que a minha glória transpareça sobre a sua vida, assim como o cego. Não é para a morte, mas é para a vida. É para que as pessoas tenham vida, para que as pessoas tenham vida em abundância. Voltando a Paulo. Paulo foi perseguido. Depois ele passar por todos esses lugares, por fim,
Paulo chegou à ilha de Malta e depois ele foi para Roma, né? Roma em si. Mas a ilha de Malta, antes dele chegar lá, ele enfrentou uma grande tempestade. E nessa tempestade eles tiveram que se desfazer de muitas coisas que eles tinham no barco. Toda a comida, todo o trigo que eles tinham, eles tiveram que jogar fora. Tanto mantimentos, tanto quanto pesos a mais que eles tinham, eles se livraram de tudo. E eles chegaram na ilha de Malta. E naquele momento Paulo foi muito bem recebido. Mas as pessoas que estavam em Malta sabiam o que tinha acontecido, né? E chegando lá, eles começaram a fazer uma fogueira. Paulo recolheu alguns pedaços de madeira, né, para servir como lenha. E uma víbora, né, que eles costumavam chamar de quando uma cobra era venenosa, mordeu Paulo. E as pessoas dessa ilha começaram a olhar Paulo de longe e falar: ele deve ser um assassino, né? Em outras palavras, ele pecou, ele tem pecado, ele está em pecado. E as pessoas ficavam olhando, né, Paulo de longe. E Atos 28:6 vai falar: eles, porém, esperavam antes um pouco. Atos 28:4 vai falar: certamente este homem é um assassino, pois sendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele caísse, começasse a inchar ou caísse morto. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada lhe sucedia, todos eles mudaram de ideia e passaram a dizer que Paulo era um deus. Muitas pessoas vão olhar as lutas que você está passando de longe. Muitas pessoas vão olhar o que aconteceu na sua vida e vão desacreditar de você. Muitas pessoas vão olhar e vão falar mal de você pelas suas costas, sem que você saiba. Mas lembre sempre que quem justifica é Deus. E o Senhor, Ele justifica. O Senhor não permitiu com que mal nenhum acontecesse a Paulo. Pelo contrário, aquela cobra que mordeu Paulo foi justamente para que as pessoas vissem quem era Paulo de verdade. E depois fala que Paulo foi chamado para a casa da pessoa mais importante daquela ilha, que era Públio. Foi convidado para ficar na casa de Públio por 3 dias. E nisso ele curou o pai dele, que estava doente, e depois curou diversas outras pessoas na ilha que estavam doentes. Então, aquela pessoa que as pessoas falaram por trás, que as pessoas criaram uma conspiração para matar, as pessoas que acharam que ele era um pecador, que ele era um assassino, estavam precisando dele para poder salvar vidas, para poder fazer a diferença, para poder ser luz, para poder curar, para poder trazer vida. E às vezes, daquele que a gente menos espera, daquele que a gente acha que não é nada, ou daquele que até aparenta ser, mas a nossa inveja, o nosso ego, a nossa mente pecaminosa faz com que muitas vezes nós acabamos diminuindo muitas pessoas, porque nós temos um ego dentro de nós, que nós queremos ser grandes o tempo todo. Nós queremos aparecer por muitas vezes. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que ele cresça, que diminua, né? Tem uma canção que diz isso. Para que a cada dia o Senhor cresça nas nossas vidas, para que todo sentimento, todo eu que não provém de Ti, que não provém do Senhor, caia por terra. Que todo pensamento sobre as pessoas de julgamento, porque nós não fazemos ideia da luta diária de cada pessoa, nós não fazemos ideia do leão que ela mata todo dia, nós não fazemos ideia do que está sustentando aquela pessoa de pé. Às vezes a gente está vendo a pessoa de pé,
Mas tem diversas outras coisas escorando aquela outra pessoa. E sabe o que tá escorando essa pessoa? A fé dela, a perseverança, a humildade. E a gente tá vendo ela lá em pé. E a gente fala, nossa, que perfeito, né? Mas por um grande cristão, por uma grande homem, para você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, você tem que ser um homem forte, um homem perseverante, uma mulher guerreira, uma mulher ousada, uma mulher de posicionamento, um homem de posicionamento, um homem, uma mulher de mente forte, de coragem. Que a palavra de Deus fala que nós somos chamados para ser ousados na presença. Então, para que nós sejamos algo grande, nunca olhe para os dons que foi dado para aquelas pessoas, para as pessoas, porque às vezes nós olhamos, fulano, nossa, ele tem o dom de cantar, louvar, pregar, ele é uma bênção, ele foi batizado, eu quero ser assim como ele. Mas você está disposto a passar por tudo que esse fulano passa? Pelas madrugadas ajoelhadas, orando, pelas idas ao monte, pelas guerras diárias, por tudo que essa pessoa teve que abdicar na presença, por tudo que essa pessoa teve que deixar de lado para que a presença do Senhor crescesse na vida dela. Será que nós estamos dispostos a deixar todo o prazer da carne de lado, toda a cobiça, todo sentimento que não provém, toda a riqueza? Será que nós vamos ser como um jovem rico? Será que nós vamos ter coragem de dar tudo aos pobres? Ou será que nós vamos guardar tudo, né? Que o Senhor a cada dia nos ajude e nos faça perseverar na presença dEle. Porque o Senhor nunca disse que ele seria fácil. O Senhor nunca disse isso. Mas o Senhor, ele disse que ele nunca vai dar para nós uma cruz maior do que a gente possa carregar. Então eu falo com toda a convicção do mundo. E com certeza do Espírito Santo. Que nunca rejeite uma aprovação que foi Deus que te deu. Rejeite aquelas que você mesmo criou para você. Mas se uma prova, se uma dificuldade é do Senhor sobre a tua vida, pegue ela para si, cresça, analise tudo que você pode fazer para que isso te faça crescer, para que isso te faça você se tornar forte. Não se faça de vítima, não se faça de coitado, porque nós não somos coitados, nós temos um Pai que nos adotou. Ele nos escolheu, mesmo o nosso Pai de verdade tendo nos abandonado, ele nos escolheu, mesmo a nossa mãe tendo nos deixado de lado, mesmo nós nos sintamos sozinhos, mesmo que tenha dia que seja só você e Deus. É você e Deus, o Senhor nunca vai te esquecer. Você tem um Pai que te ama. O Senhor ama você. O Senhor cuida de você. O Senhor zela de você. E assim como o Senhor foi na vida de Paulo, assim como Paulo foi usado, Paulo também sofreu muito. Paulo também foi perseguido. Então, sim, corram atrás das coisas de Deus. Mas já vai sabendo que vai vir levante do inimigo, porque o inimigo, ele não quer perder. Mas nós somos mais fortes por aquele que nos amou, que nos enviou e que se entregou por nós. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor fale através do coração de cada um. Que o Senhor persevere e os ajude a perseverar cada dia mais na fé. Porque no final dos tempos nós seremos perseguidos. Nos dê coragem
para que nós possamos não falar não pro teu evangelho, mas sim falar sim, independente de qualquer coisa. Que nós possamos tomar para nós mesmos a tua palavra, Senhor, que nada nem ninguém venha tirá-la de nós. Nos ajude, Senhor, a não ser influenciados, Senhor, mas influenciar pessoas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter as nossas lamparinas cheias, Senhor, que nosso óleo, Senhor, possa estar com reserva na tua presença. Que na tua presença, Senhor, nós possamos ser cheios de ti, Senhor. Cheios, Senhor, de maneira que nós estamos transbordando, Senhor, e quem está perto de nós sente isso. Que nós não venhamos ser mais um no nosso serviço, no nosso colégio, na nossa família, mas que nós possamos ser aquele que faz a diferença. Aquele que tem a presença e aquele que vai morar no céu. Aquele que quando a trombeta tocar será arrebatado, terá seu corpo glorificado. Que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos. A palavra de Deus vai falar em Isaías 6:9. Ainda que estejam sempre ouvindo, jamais entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês jamais perceberão. O coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Isso aí é Isaías falando para o povo. Muitas pessoas fecharam os olhos, fecharam os ouvidos, fecharam seu coração. Por isso que a palavra de Deus vai falar em Ezequiel 36:26, que o Senhor nos deu um coração de carne. Ele quer nos dar o coração de carne, Ele quer tirar o de pedra, Ele quer colocar um de carne, para que nós possamos ser sensíveis à presença dEle. Que cada dia nós possamos ser mais sensíveis ao que o Senhor quer falar conosco. Que nossos olhos não sejam meros olhos abertos aqui para enxergar uns aos outros, enxergar coisas físicas, mas que nossos olhos sejam abertos para o mundo espiritual. Que nós possamos ver além do que os olhos carnais podem ver. A Deus vai falar que o servo de Eliseu, ele olha nas montanhas e se apavora, porque tem um grande exército vindo contra ele. Mas ele fala que, a palavra de Deus fala que ele ora e as escamas dos olhos dele caem. E ele olha para a montanha e percebe que o que é com ele é muito maior do que está contra ele. Então, o que é conosco, o que o Senhor tem conosco, os anjos que estão ao nosso redor, que estão acampando ao nosso redor, são muito maiores. São muito maiores do que o que vem contra nós. Então, orem cada dia para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que nós não tenhamos medo, mas sim temor da presença. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Que nós sejamos cristãos, independente das circunstâncias. Que nós sejamos imitadores de Cristo, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a vida de todos vocês. Que nós sejamos verdadeiros imitadores de Cristo. Não imitadores de pessoas, porque as pessoas são falhas. O coração do homem é enganoso, mas do Senhor não. Amém?